Os destaques desta edição. Consumidores do Amazonas terão redução de 5% nas contas de luz de abril. TCE nega a suspensão do reajuste da tarifa de ônibus. Donos de carros vão poder parcelar licenciamento em até 12 vezes a partir de segunda-feira. Vídeos de delações detalham o caminho da propina. Odebrecht revela o submundo e diz que disponibilizou 150 milhões para a campanha de Dilma. Férias poderão ser divididas em até 3 vezes. Banco Central reduz taxa de juros no maior corte dos últimos 8 anos. Prêmio Nobel, Malala recebe cidadania honorária canadense que só foi concedida a Mandela e ao Dalai Lama. Presidente do Líbano suspende parlamento por um mês para evitar que votem sua permanência no cargo. É envolvido com tráfico de drogas, é executado no bairro de São Francisco. Homem encontrado decapitado no Águas Claras. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 5h48. Previsão do tempo. Chuvas isoladas no começo da madrugada em Manaus, dentro da previsão do clima-tempo de 12 milímetros. A temperatura que é de 24 graus no momento aqui na rede difusora de rádio no sítio histórico da cidade é de 24 graus. A umidade do ar está em 90%. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. Hoje é quinta-feira, 13 de abril, é o 103º dia do ano. Faltam 262 para acabar 2017. É dia de São Martinho I. Comemoramos ainda o dia do hino nacional e o dia mundial da imprensa. O Rio Negro parece ter diminuído seu ritmo de subida. Foram mais 3 centímetros de acordo com a leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar estava em 27 metros e 80 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o militar Juricaba, que é o Ponta Pelada, amanhecem operando sem restrições para pousos e decolagem. Registros da história. O que aconteceu nesta data? 1831 embarca para a França o ex-imperador Pedro I. 1941 assinado o Pacto de Neutralidade entre a União Soviética e o Japão. 1943, Segunda Guerra Mundial, é anunciada a descoberta de valas comuns de prisioneiros de guerra poloneses mortos por forças soviéticas do massacre da floresta de Katyn, resultado em uma crise diplomática entre o governo polonês no exílio em Londres e a União Soviética, que nega a responsabilidade. Em 1960, os Estados Unidos lançam o Transit 1B, o primeiro sistema de navegação por satélite do mundo. 1970, um tanque de oxigênio a bordo da Apollo 13 explode, colocando a tripulação em grande perigo e causando grandes danos à nave espacial durante a viagem de ida à Lua. Em 1975, o massacre do ônibus no Líbano. Um ataque realizado pela resistência falangista mata 26 membros da milícia da Frente Popular para a Libertação da Palestina, marcando o início da Guerra Civil Libanesa, que duraria 15 anos. 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. A Polícia Militar deflagra diversas operações policiais durante o feriado prolongado da Semana Santa, com o objetivo de combater a criminalidade, visando garantir a ordem pública e a preservação do patrimônio público. No período diurno, a denominada Operação Vitória Régia 1 atuará de todas as formas do combate à prevenção de crimes e, de igual maneira, estreitará a aproximação com a comunidade, a exemplo de outras medidas que vêm sendo adotadas nesse sentido, por exemplo, o apoio de moradores das comunidades no combate aos crimes por meio de redes de comunicação, como aplicativo de mensagens, reuniões e encontros comunitários, além do contato do 190. Todas as modalidades de policiamento executadas pela Corporação Militar no trabalho ostensivo diário serão amplamente desenvolvidas e intensificadas, visando assegurar a efetiva sensação de segurança para a população. No período noturno, as ações operacionais serão desencadeadas por meio da Operação Águia, com ações de saturação nas áreas que têm apresentado aumento nos índices criminais, com base no levantamento estatístico da corporação, como a Zona Sul e outras identificadas nos estudos, com atenção especial para o norte e leste. Os pontos de concentração para a montagem da operação no período de hoje até o dia 17 acontecerão na sede do Comando de Policiamento da área Norte, Leste, Oeste, Centro-Oeste, Centro-Sul e Sul, sempre a partir das 6h da manhã. A Polícia Civil, por meio da Divisão de Recebimento, Análise e Distribuição de Inquéritos e Termos Circunstanciados de Ocorrência e de Armazenamento de Material Apreendido da instituição, realizou na manhã de ontem a incineração de 3 toneladas de entorpecentes entre cocaína e maconha, apreendidas no período de dezembro de 2016
a março deste ano pelas instituições que compõem a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Estão abertas as inscrições para o mestrado profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos em Rede Nacional, o Profágua. O mestrado é uma realização da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, em parceria com a Universidade do Estado, e a inscrição deverá ser realizada até o dia 30 deste mês. O edital oferece um total de 18 vagas, sendo 12 para Manaus e 6 para o município de Parintins. A prova de seleção será realizada no dia 3 de junho, seguindo as regras do edital. As vagas que não forem preenchidas na UEA em Parintins serão transferidas automaticamente para o campus da UEA de Manaus. O curso será realizado no prazo de 24 meses. Para dúvidas ou esclarecimentos, você pode entrar em contato se interessado por meio destes sites: www.face.unesp.br/pós-graduação/Profágua ou pelos e-mails profagua@adm.face.unesp.br e e-mail profaguacentral@gmail.com. 5h53 em Manaus. O espírito da Páscoa tomou conta da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado nesta quarta-feira, véspera de feriado. Cerca de 20 pessoas, entre voluntários e profissionais, visitaram diversos setores da instituição, exercitando a solidariedade e levando carinho, afeto e brindes a pacientes internados para tratamento especializado contra o câncer. Segundo o diretor-presidente da Fundação, cirurgião oncológico Marco Antônio Ritt, a atividade faz parte da lista de ações de reforço à política nacional de humanização. A ação foi conduzida pelo Departamento de Prevenção e Controle do Câncer e os brindes foram doados à Liga Amazonense contra o Câncer e Rede Feminina de Combate ao Câncer, através da campanha Páscoa Solidária. Também participaram da atividade voluntários do Grupo de Animação Hospitalar Rei Davi. A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Manaus CUT, divulgou o resultado preliminar de apoio aos festivais folclóricos nos bairros da cidade. A publicação consta da edição 4090 do Diário Oficial do Município do dia 11 de abril. Das 131 propostas recebidas, 54 foram habilitadas e seguem no processo, 77 foram inabilitadas. Os recursos poderão ser apresentados até a quinta-feira da semana que vem, dia 20 de abril. Nesta sexta-feira, a área missionária São Domingos Sábio da Arquidiocese de Manaus vai realizar a 23ª edição da encenação Paixão de Cristo no bairro Armando Mendes. Este ano, o espetáculo, que tem o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, traz o tema Eu Venci o Mundo. A encenação dura em média 2 horas e 30 minutos e irá contar toda a trajetória de Jesus Cristo, seus milagres, morte e ressurreição. No total, a peça conta com 360 participantes, entre atores, bailarinos, músicos e voluntários. Estão confirmadas as presenças do arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, e os bispos auxiliares, Dom José Albuquerque e Dom Ednilson Tadeu. Os moradores do bairro Mauazinho estão perdendo a sua única praça para a bebedeira e as drogas. O logradouro, que se localiza no final da Avenida Rio Negro, bem em frente à 29ª Companhia Comunitária da Polícia Militar, está quase totalmente tomada por pequenas lanchonetes que inviabilizam a utilização daquele espaço por crianças e adolescentes. Todo dia surge um novo lanche e eles basicamente vendem bebida e comida. Daí o que ocorre é que às noites, nos finais de semana e feriados, aquilo vira uma zona de bebedeira e consumo de drogas nas barbas da polícia, disse o morador, que não quis se identificar por temer represálias. Entra comandante, sai comandante e a coisa só piora. Os órgãos de fiscalização não fazem nada, acrescentou. Por conta de sua localização à beira do rio, o bairro se transformou em ponto preferencial para esconderijos de traficantes e é considerado zona vermelha. Os moradores estão pedindo ajuda para que a praça pelo menos seja preservada. 5h56 em Manaus. Durante reunião com moradores de bairros da zona sul de Manaus, representantes dos órgãos de segurança pública anunciaram ontem à noite reforço no policiamento ostensivo nas ruas e nas investigações para prender os envolvidos nos últimos casos de assassinatos na região. A reunião foi coordenada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Davi Almeida, e contou com a participação do secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Pontes, comandante da Polícia Militar, Coronel Davi Almeida, e delegação-geral da Polícia Civil, delegado-geral da Polícia Civil, Frederico Mendes, além de todos os comandos e delegados que atuam na área. Sérgio Pontes destacou o papel da sociedade em cooperar com a polícia, denunciando envolvidos com o tráfico de drogas.
A Polícia Militar completa 180 anos de existência neste mês e outro evento alusivo às comemorações do aniversário da instituição é a 30ª exposição de produtos e serviços que será realizada no piso L1, pátio central do Shopping Ponta Negra, no período de 17 a 23 deste mês, no horário comercial de funcionamento daquele shopping. O objetivo do evento comemorativo é mostrar à sociedade amazonense a importância de um dos principais órgãos do sistema de segurança pública e também oferecer ao público amazonense a oportunidade de conhecer as ações operacionais da corporação, como ações sociais e educacionais, além do aparato técnico utilizado. A Difusora do Amazonas, mantendo a tradição da Semana Santa, estará apresentando a radionovela O Sermão da Montanha, o Resgate de Sangue, nesta sexta, dia 14, a partir das 17 horas. Você é o nosso convidado. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou. A Caixa Econômica Federal vai abrir nesta quinta-feira às às 8 horas da manhã as agências e vai funcionar até às 4 da tarde. A abertura antecipada será feita em razão do fluxo de atendimento para pagamento e de pedido de informações sobre o saldo das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Reforçando, as agências abrem às 8 horas e vão funcionar até às 16 horas. 6 horas, 4 minutos em Manaus. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Quinta-feira Santa e assim começa mais um feriadão deste ano de 2017. Durante todo o resto da semana serão 4 dias de feriado. Nesse período, com certeza, muita gente deixará suas casas na capital Manaus e procurará refúgio em outras cidades. Maracapuru é um dos municípios mais procurados pelos visitantes que frequentam os sítios e balneários situados às margens das estradas. Um dos balneários particulares mais frequentados pelos turistas e visitantes, não tenha dúvidas, é o Cirandeira Bela. Mas para a massa maior, o único balneário público da cidade, o Miriti, ainda é a grande opção para se divertir. Porém, o que ainda não se deu conta é o perigo que ronda o balneário Miriti. E nós estamos falando de águas poluídas e mal cheirosas não. O que queremos alertar é quanto à falta de segurança que até hoje não se tem naquela área de lazer. A prefeitura ainda não se preocupou em colocar guardas salva-vidas durante os finais de semana e feriadões. E as pessoas estão morrendo por afogamento. Lembrar que só placas com avisos, não jogue lixo, cuide do Miriti, o Miriti é nosso, vai resolver ou diminuir o perigo de afogamentos. Por ser um rio de águas correntes e muitas pedras, muita gente já perdeu a vida e nenhuma providência foi tomada para evitar esses óbitos. Não se tem um número exato de pessoas que já morreram afogadas no Miriti. Mas, salvo engano, só este ano, 3 pessoas perderam a vida sem que houvesse profissionais socorristas para socorrer as vítimas. É só um alerta. Agora, bom feriadão a todos e muito cuidado durante a viagem. Ainda tem muitos buracos na estrada. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6 horas e 6 minutos em Manaus. O José Alberto Zegdeg chama atenção para que os motoristas tomem cuidado. Muitos buracos ainda na M70, a Manuel Urbano, que liga o Cacau Pereira ao município de Manacapuru. A Defensoria Pública do Estado, por meio da Defensoria Pública especializada na promoção e defesa dos direitos humanos, participou ontem de reuniões com diversos órgãos ligados às áreas de assistência social, saúde e segurança pública, questões indígenas e direitos humanos, com o objetivo de estabelecer um plano de ação conjunta para atuação frente ao aumento do fluxo migratório de venezuelanos. A estratégia conjunta deverá ser implementada entre os governos dos estados de Roraima e Amazonas e município de Boa Vista, Pacaraima e Manaus, que tem recebido grupo de imigrantes que fogem da crise política e econômica na Venezuela. O Jornal da Manhã traz informações de Urucará. Lá está o repórter Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Cumprindo o calendário da Semana Santa, a paróquia de Urucará estará celebrando hoje, a Quinta-feira Santa, a tradicional cerimônia Missa de Lava-Pés, recordando o gesto de Jesus em lavar os pés de seus discípulos. Dando sequência ao calendário, na Sexta-feira Santa, a celebração central deste dia é das 3 da tarde,
dia de total silêncio e reflexão, a programação continua no sábado da Vigília Pascal. A vida quer a vida e não a morte. No domingo, a Páscoa do Senhor Jesus é a passagem da morte da cruz para a ressurreição. Desse modo, a ressurreição de Jesus mudou totalmente a história da humanidade. Sendo assim, é a festa principal da igreja. A concentração ocorrerá na Igreja da Matriz de Nossa Senhora Santana, no centro da cidade. Valdino Castro, para o Jornal da Manhã. 6:08. Através de nota, a Eletrobras Distribuição Amazonas em Energia informou ontem que, às 15h20, o operador nacional do sistema elétrico registrou o desligamento de 2 circuitos da linha 500 kV no trecho Jurupari-Xingu, afetando parcialmente as cidades de Manaus, Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo. O operador nacional do sistema elétrico iniciou o processo de recomposição do linhão às 15h37, com atendimento de 100% da carga às 16h05. Empresários do setor de táxi aéreo que atuam no Aeroclube de Manaus disseram que são favoráveis à transferência do Aeroclube para os municípios de Iranduba ou Manacapuru. A transferência deve acontecer até o final de 2018, quando termina o contrato de locação do terreno onde funciona o Aeroclube, que pertence ao governo federal. A decisão de transferir o Aeroclube, bem como a escolha de uma área para receber o empreendimento, foi discutida durante reunião dos empresários de táxi aéreo e o presidente da Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa, deputado Vanderlei Dallas, e ainda o deputado Luiz Castro. A reunião aconteceu no Aeroclube e contou com a presença dos proprietários das empresas Rico Táxi Aéreo, CTA, Parintins, JVC, Cleiton e Amazonas Aerotáxi. Os empresários disseram que pagam um aluguel caro pelo terreno do Aeroclube e que existe o interesse em mudar para outro local. Foi sugerida a transferência para um terreno localizado próximo à obra da cidade universitária da UEA, na margem da rodovia M010 que liga Manaus a Iranduba. 6:09 em Manaus. Em decisão monocrática assinada no final da manhã de ontem, a relatora das contas da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, conselheira Yara Lins dos Santos, negou o pedido da medida cautelar pleiteado pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Amazonas, que pedia a suspensão do reajuste do preço da passagem de ônibus do transporte coletivo em Manaus. Em seu despacho, embora tenha argumentado não ter encontrado no processo com mais de 2.000 páginas indícios de supostas inconsistências das planilhas ou dados que fundamentassem a redução da tarifa, a conselheira revelou que o Departamento de Auditoria Operacional do TCE está realizando uma análise pormenorizada e cuidadosa das planilhas e dados para se definir com segurança qual real e justo valor tarifário, sem que se interfira negativamente nas atividades empresariais e nem na continuidade do serviço. A conselheira informou ainda que deverá oficiar na próxima semana a Prefeitura de Manaus para que explique a respeito da concessão da subvenção econômica às empresas concessionárias de transporte público. No início do mês, a Câmara Municipal de Manaus aprovou a lei que abriu crédito adicional ao orçamento municipal, o qual prevê a destinação de 5 milhões para ser usado como subsídio para as empresas de transporte coletivo. Vamos notificar a Prefeitura de Manaus para que nos informe em detalhes. Queremos saber como vai funcionar e ter acesso aos dados, disse. Ainda em seu despacho, a conselheira Yara Lins dos Santos informou que não vislumbrou nos autos dados concretos que a fizessem ter o convencimento de que o preço aplicado na tarifa técnica deva ser inferior aos atuais R$3,82. A balsa do governo do estado, enviada por meio da Defesa Civil do Amazonas, chegou na última terça-feira ao município de Itamaraty. Nesta quarta, seguiu para o município de Irunepé, localizados na calha do Rio Juruá. As 500 toneladas de ajuda humanitária foram enviadas no dia 28 de março como parte de uma mega operação do estado com apoio do governo federal para socorrer as famílias afetadas pela enchente. O carregamento contém cestas básicas, kits, medicamentos com antibióticos, vitaminas, sais de hidratação e analgésicos, kits dormitório como lençóis, mosquiteiros e redes, kits de higiene pessoal, galões de água potável e hipoclorito de sódio. O material vai beneficiar 5.970 famílias em 4 municípios em emergência no Juruá, que compreende Guajará, Ipixuna, Irunepé e Itamaraty. Arauari, que também está em emergência, será atendida em uma nova frente de ação.
por meio da Fundação de Vigilância em Saúde. O governo do estado também enviou nesta mesma bolsa diversos equipamentos de combate a mosquitos e purificação de água. O fortalecimento do setor de eletroeletrônicos da Zona Franca de Manaus, um dos mais afetados pela crise, foi a principal pauta da reunião entre o governador José Melo e a diretoria da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, Eletros, que aconteceu no final da manhã de ontem na sede do governo. A reunião contou com a presença do secretário de Estado da Fazenda, Jorge Jataí, do Planejamento, Jorge Júnior, e dos representantes da Eletros, Eduardo Speder, Lourival Kissula, Luiz Adane, Thiago Rodrigues e Armando Enes. Todos também diretores de grandes empresas de eletroeletrônicos instaladas no Amazonas e que demonstraram ao governador suas preocupações com as políticas públicas de incentivo. Dentro das dificuldades do setor, que apresenta quedas há 3 anos, a produção de aparelhos de TV foi uma das mais afetadas, caindo de 15 milhões de unidades em 2014 para apenas 8 milhões de unidades no último ano. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, determinou que os distribuidores de energia elétrica concedessem no mês de abril desconto na conta de energia para reverter os efeitos da inclusão da parcela do encargo de energia de reserva correspondente à contratação da usina de Angra 3 no ano de 2016. A redução, que varia para cada distribuidora, começou a ser concedida pela Eletrobras Distribuição Amazonas já no início de abril, no percentual de 5,5% sobre a tarifa média para todos os consumidores cativos do Amazonas. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. A partir da próxima segunda-feira, os donos de veículos já vão poder parcelar os débitos com licenciamento em até 12 vezes. A facilidade anunciada nesta quarta-feira pelo diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Detran, Leonel Feitosa, durante coletiva de imprensa na sede do órgão, foi viabilizada por meio de uma parceria entre o órgão estadual de trânsito e o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Amazonas. Os débitos com o imposto sobre propriedade de veículo automotor, multas e seguro de trânsito de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e DPVAT também poderão ser parcelados. De acordo com o diretor-presidente do Detran, Leonel Feitosa, o parcelamento atende uma reivindicação antiga dos usuários e não tem como realizar o licenciamento à vista e acabam tendo o veículo retido. Leonel Feitosa explicou que hoje apenas o IPVA pode ser parcelado em até 3 vezes, mas desde que esteja no prazo de vencimento, a partir de agora, o parcelamento poderá ser feito em até 12 vezes, independente do veículo estar com licenciamento em atraso. O benefício também será disponibilizado durante blitz de fiscalização realizadas pelo órgão. A partir de agora, o motorista que for pego dirigindo um veículo que esteja com licenciamento, multas e IPVA em atraso poderá ter na hora quitado sua dívida. O sistema funciona online, assim o veículo é liberado logo em seguida, enfatizou Feitosa. Atualmente o Detran registra em média 65% de inadimplência de multas, IPVA e licenciamento anual. No parqueamento do órgão estão retidos e apreendidos 8 mil carros e 24 mil motocicletas. O parcelamento poderá ser feito em até 12 vezes, sendo que a partir de 4 parcelas haverá incidência de juros em percentuais semelhantes ao praticado no consignado. Meu amigo, minha amiga, aqui quem fala é o deputado Josué Neto. A Páscoa é um momento de comunhão, de confraternização, de renovar as esperanças, o amor ao próximo e principalmente de agradecer. Agradecer pela saúde, pelas bênçãos e pelas vitórias alcançadas. E nessa Páscoa, saibamos ser gratos por tudo que temos e que a esperança seja renovada em nossos corações através de Jesus Cristo. Esse é o desejo do amigo Josué Neto. Polícia. Traficantes estariam cooptando menores dentro de escolas em Iranduba para o comércio de entorpecentes. A denúncia foi feita ontem durante reunião de comerciantes com autoridades da segurança pública. A reportagem é de J. Rai. A Associação da Indústria e do Comércio de Iranduba promoveu na tarde de ontem, no auditório da Prefeitura, um encontro com o intuito de reivindicar melhorias para o município na área de segurança pública. Em pauta, o avanço do tráfico de drogas, os roubos e furtos a estabelecimentos e residências, o aumento da criminalidade na zona rural e também a falta de um atendimento mais humanizado
na delegacia da Polícia Civil para mulheres vítimas de violência. Os participantes também denunciaram a poluição sonora em bares, casas noturnas e postos de combustíveis, bem como a presença de menores nas orgias noturnas. Entre as autoridades presentes na reunião, o representante da Secretaria de Segurança Pública do Estado, Edwin Schroeder, o comandante do Policiamento do Interior, Tenente Coronel Alcio Sampaio, o diretor do Departamento de Polícia do Interior, delegado Mário Lino Brito, o prefeito Francisco Gomes, o presidente do Conselho Tutelar, Joel Sena, além do delegado do 31º DIP, Antônio Chicre Neto, e o novo comandante da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, Major Renildo Lamonge. O representante da Secretaria de Segurança Pública, Edwin Schroeder, disse que a Prefeitura de Iranduba já está tratando junto ao órgão de um projeto que contempla um dos anseios da classe empresarial da cidade. Nós já estamos desenhando um projeto de monitoramento para a cidade do Iranduba, um projeto piloto. Schroeder defendeu a criação da Secretaria Municipal de Segurança como forma de implementar as políticas que se fazem necessárias no setor. Durante a reunião foram relatados casos de estupros cometidos contra várias mulheres do município e aliciamento de menores, inclusive dentro das escolas, para a venda de drogas. Para a presidente da Associação do Comércio e da Indústria de Iranduba, Joana Praia, o resultado do encontro foi positivo. As pessoas não só reivindicaram, mas como levaram ideia também para as autoridades que aqui presentes estavam. Esse sistema de monitoramento, né, a gente já vem pleiteando isso aí há muito tempo. A gente não vai conseguir erradicar, né, mas vai intimidar, vai. O comandante da 8ª CIPM, Major Renildo Lamonge, anunciou o prosseguimento da Operação Iranduba Seguro durante o feriado prolongado, com abordagens, revistas e policiamento ostensivo. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h23 em Manaus. E dentro de instantes, o Gerson Guerra vai trazer o que aconteceu durante a noite e madrugada na cidade. Gerson Guerra. Muito bem, Paulo Guerra. A partir de agora, as notícias do dia, noite e madrugada dos pronto-socorros e o que aconteceu na cidade de Manaus. Uma equipe de policiais do 30º DIP, sob o comando do delegado titular Mauro Soares, cumpriu ontem mandados de prisão em desfavor de Gelton Rai Freitas, Marcos Henrique Monteiro e Milton Leal Reis, por crime de roubo majorado e associação criminosa. O trio foi identificado por câmeras de segurança com imagens praticando roubo contra uma residência cujo dono não foi identificado no dia 28 de março. A própria vítima levou as imagens ao 30º DIP, sendo o trio reconhecido e preso ontem em cumprimento aos mandados de prisão. Segundo a autoridade policial, o Gelton Rai, o Marcos Henrique e Milton Leal já foram presos em outra ocasião por assaltos a passageiros de ônibus especiais que fazem transporte de trabalhadores para o distrito industrial. Cuidado, hein, senão a cuca te pega. E o motoqueiro fantasma tá solto por aí. No pronto-socorro 28 de agosto foi calmo à noite e madrugada, sem ocorrências de violência, só atendimentos clínicos. Quem gostou foi o Ednelson, que é vigilante aqui do 28 de agosto, está trabalhando nesse exato momento e pediu aquele alô. No Platão Araújo também não deu entrada vítimas de violência, só atendimentos clínicos. Lá também acompanhando a maior audiência, o Jornal da Manhã, o pessoal da Legítima Segurança, o Marinaldo e também o Stefferson. No pronto-socorro João Lúcio, deu entrada com facada por volta de 21 horas. A vítima é Carlos Jefferson Rabelo Bezerra, de 20 anos. O local do fato foi na rua Ponto do Vento, no Beco Pescador, bairro Mauazinho. O acusado seria a mulher da vítima, né? A mulher que não foi identificada.
Um acidente de trânsito, um atropelamento, por volta de 21 horas, deu entrada um homem ainda não identificado. O fato aconteceu na Avenida Daci Vargas, em frente à Praça do Dom Pedro. Ele encontra-se lá no pronto-socorro João Lúcio. Com testa dada na cabeça, ocorrida por volta de meia-noite. A vítima é Gilson William Pereira, de 30 anos. O fato aconteceu na residência da vítima e quem acertou o Gilson, pasmem, foi a própria companheira. O local foi na rua Rio Mar, no conjunto Viver Melhor, no bairro Santa Etelvina. A mulher estava com raiva mesmo, hein? Mandando aqui um abraço para o Zé Raimundo aí na Feira Manaus Moderna, vendendo aquele peixe flamenguista. No Instituto Médico Legal foi registrado uma morte por colisão de moto com um poste. Fato que aconteceu ontem pela manhã por volta de 6h30. A vítima foi Vinícius Barbosa, de 16 anos. O menor tentou assaltar uma senhora na Avenida Laguna, no conjunto Bela Vista, na zona oeste da cidade. E na fuga acabou batendo violentamente num poste. Vinícius morreu no local e o corpo permaneceu ali até a chegada dos peritos da Polícia Civil e também o serviço de remoção do Instituto Médico Legal. Vinícius morava na rua Ribeirinho, número 35, no bairro Alvorada. Foi registrado também, lá no IML, a morte do desempregado Otton Francisco do Nascimento, de 65 anos. Ele foi agredido fisicamente por volta de 20h30 do dia 30 de março, na rua Cacau Pereira, no bairro São José 1, na zona leste da cidade. Fato que foi divulgado pela imprensa. Ele foi removido por uma ambulância do SAMU para o pronto-socorro João Lúcio, onde ficou internado por vários dias, mas faleceu ontem pela manhã. Otto Francisco morava na rua Cacau Pereira, a mesma onde aconteceu a agressão, no bairro São José. Ele morreu por falência múltipla de órgão. Ontem foram sepultados no cemitério Tarumã 5 cadáveres que estavam na geladeira do Instituto Médico Legal, sem identificação. Já estavam há um bom tempo lá na geladeira e foram aí sepultados ontem. O desempregado Ricardo André Castro Santana, de 25 anos, foi surpreendido ontem à tarde, quando se encontrava em via pública por homens não identificados que ocupavam um carro Gol branco de placas também até agora não identificadas pela polícia, que fizeram vários disparos de arma de fogo, chamando a atenção dos moradores. A vítima foi executada na rua Senador Leitão da Cunha, no bairro São Francisco, na zona sul da cidade. O crime aconteceu por volta de 13h30 da tarde de ontem. O veículo Gol foi visto por populares que passavam pela via, ocupado pelos elementos atiradores. Segundo a polícia, a suspeita de acerto de contas por tráfico de drogas. Ricardo André foi socorrido por uma ambulância do SAMU, sendo conduzido para o pronto-socorro 28 de agosto, onde faleceu horas depois. Segundo ficou apurado pelos investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Ricardo André já respondia processos por tráfico de drogas e havia sido preso 2 vezes. Ele morava na rua João da Mata, número 158, no bairro São Francisco, na zona sul de Manaus. O corpo foi liberado no Instituto Médico Legal, a família, para o velório e sepultamento. E atenção, o Instituto Médico Legal recolheu na noite de ontem o cadáver de um homem aparentando idade entre 20 e 25 anos, que se encontrava dentro de uma casa na rua Tarcísio Fragoso, na comunidade Águas Claras, na Cidade Nova. Possivelmente morava só. Segundo informação, a vítima morreu em consequência de corte de arma branca. Estava decapitado, o corpo separado da cabeça e muito sangue no local. O corpo encontra-se na pedra do Instituto Médico Legal, aguardando por identificação. A polícia esteve no local, que foi isolado até a chegada da perícia e investigadores da Delegacia de Homicídios e Sequestros. Hoje de madrugada, os funcionários do Instituto Médico Legal receberam um comunicado via rádio para remover um corpo de um homem de nome não identificado, vítima de arma de fogo, na área da Cooperativa dos Agricultores no ramal Pau Rosa, no quilômetro 21 da
estrada BR-174. O corpo da vítima será removido agora pela manhã. A delegacia especializada em homicídios e sequestros também vai se dirigir para o local para fazer as investigações cabíveis. A gente espera aí que pelo menos a Sexta-feira Santa seja calmíssima. E lembre-se, o crime tem dois caminhos, cadeia ou cemitério. Essas são as últimas de Polícia e Pronto-Socorro. A reportagem foi de Gerson Guerra para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. E vamos começar com a quina, concurso 4.358 que acumulou. A quadra saiu para 200 apostas, cada uma recebe R$2.634,02. O terno paga para 6.970 apostadores, R$113,65. As dezenas do concurso 4358 da quina: 01, 41, 45, 47 e 49. Repetindo: 01, 41, 45, 47 e 49. A Mega Sena no concurso 1920 também acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo concurso no dia 15 é de 65 milhões. 90 apostas com 5 números, cada uma recebe R$45.091,85. A quadra saiu para 6.586 apostas, cada uma leva R$880,27. As dezenas sorteadas foram estas: 25, 31, 33, 39, 43 e 45. Mega Sena, concurso 1920. Dezenas 25, 31, 33, 39, 43 e 45. E finalmente vamos ao Loto Fácil, concurso 1498, que saiu para um apostador de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Ele vai levar R$1.801.980,50. 14 acertos, 410 apostas, prêmio R$1.352,33. 3 acertos, 13.857 apostadores, R$20 para cada um. As dezenas da Loto Fácil: 04 e 05, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24 e 25. Repetindo os números da Loto Fácil: 04, 05, 07 e 08. 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24 e 25. 6h37. Esportes. Os 3.357 torcedores na Arena da Amazônia presenciaram uma atuação de gala da goleira Rubi, que defendeu um pênalti aos 46 minutos do segundo tempo para garantir a vitória simples por 1-0 do Iranduba sobre o Corinthians pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol ontem à noite. O gol da partida foi marcado pela meia Maiara. O resultado manteve o time amazonense como líder do grupo A1 da competição com 100% de aproveitamento. Os jogos de ontem pela Libertadores da América: Flamengo 2, Atlético Paranaense 1. Palmeiras 3, Peñarol 2. Guarani do Paraguai 3, Amora 1. Universidade Católica 1, São Lourenço também 1. Copa do Brasil: Esporte 1, Esporte 2, Joinville 1. Internacional 1, Corinthians também 1. Na Liga dos Campeões da Europa, Bayern de Munique 1, Real Madrid 2. Atlético de Madrid 2, Leicester 1. Borussia Dortmund 2, Mônaco 3. Os jogos de hoje pela Taça Libertadores da América: 19h30 vão jogar Atlético Mineiro e Sport Boys. Às 21h45 jogam Atlético Nacional e Botafogo. 2 jogos hoje pela Copa do Brasil. Ambos às 21h30, São Paulo e Cruzeiro, e Goiás e Fluminense.
Últimas notícias. A Bovespa fechou ontem em queda de 0,73% com 63.891,68 pontos. É a segunda baixa seguida da Bolsa, que havia caído 0,45% na véspera. O resultado foi influenciado principalmente pelo desempenho negativo das ações da Vale, com baixa de mais de 4%. O dólar comercial caiu 0,45%, cotado em R$ 3,134 na venda. Preocupado com o desaquecimento produtivo, a Eletros, a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, deve propor aos empresários do setor fabricante de condicionadores de ar, ao governo do estado e ao Ministério da Fazenda, a redução ou isenção do IPI, imposto sobre produtos industrializados, como alternativa para reduzir o valor do produto final e recuperar o índice de comercialização dos produtos. O sindicato ainda alerta para a possibilidade de as fabricantes optarem pela migração das atividades para o Paraguai, em decorrência das menores tributações exigidas pelo país estrangeiro. Conforme a Eletros, números fornecidos pela Suprema mostram que no último ano as vendas de condicionadores de ar de janela registraram queda de 61% em relação a 2015. O Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, decidiu cortar a taxa básica de juros Selic em 1 ponto percentual de 12,25% para 11,25% ao ano. Este é o maior corte desde junho de 2009, quando a Selic caiu de 10,25% para 9,25%. Também é o menor nível para os juros desde outubro de 2014, quando também era de 11,25% ao ano. A decisão desta quarta-feira veio dentro do esperado. O piloto do helicóptero que caiu na noite de ontem na praia de Itacoatiara, em Niterói, na região metropolitana do Rio, foi encontrado morto. A vítima, que era sargento do Corpo de Bombeiros, morreu na hora. Fábio Pestana de Barro era primo da ex-governadora Rosinha Garotinho. Em uma rede social, a ex-governadora publicou uma foto ao lado dele e pediu uma corrente de orações. Por volta de 1h, os bombeiros encontraram o helicóptero e o corpo do piloto. O outro tripulante da aeronave, o bombeiro da reserva Paulo Roberto Costa, ficou ferido. O helicóptero caiu a cerca de 200 metros e moradores da região contaram que chovia muito e ventava forte na hora do acidente. Paulo conseguiu da aeronave e nadou até a costa. Ele foi levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima e já teve alta médica. O acidente aconteceu no início da noite. Após o acidente, a aeronave submergiu. O helicóptero pertencia à empresa de táxi aéreo do Rio e era o modelo Esquilo prefixo PTYZM. 6h45 em Manaus. A Organização Mundial da Saúde avalia que os países não estão aumentando os investimentos no setor de água e saneamento no ritmo ideal para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. O conjunto das metas precisa ser cumprido até 2030. Em relatório publicado ontem, a OMS destaca que o acesso universal à água potável não será obtido sem que o financiamento cresça. O Banco Mundial calcula ser necessário triplicar os investimentos para 114 bilhões de dólares por ano, mas esse valor sequer inclui os gastos ou os custos operacionais e de manutenção. O relatório foi publicado hoje, não ontem, como dissemos ainda há pouco. A diretora do Departamento de Saúde Pública da OMS, Maria Neira, afirma que quase 2 bilhões de pessoas usam fontes de água contaminadas com fezes. Essa população corre risco maior de contrair cólera, diarreia, febre, tifoide e pólio. A especialista revela que beber água contaminada causa mais de 500 mil mortes por diarreia a cada ano. 6h46 em Manaus. Parecer final prevê reconhecimento de acordos coletivos. O parecer final da mini-reforma das relações trabalhistas foi apresentado nesta quarta-feira pelo relator do projeto, deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. O texto foi lido pelo próprio parlamentar na comissão especial da Câmara que discute o assunto. O parecer prevê, entre outras coisas, a segurança de que acordos coletivos negociados entre empregados e empregadores tenham seu reconhecimento garantido. O texto também propõe garantias ao trabalhador terceirizado, a previsão de parcelamento dos 30 dias de férias em até 3 períodos e a regulamentação do chamado home office. De acordo com Rogério Marinho, a mini-reforma vai modernizar a legislação do trabalho e atender a população que atualmente está desempregada. A gente tem que perguntar ao povo brasileiro se estão confortáveis. Nós temos 40 milhões de trabalhadores com carteira assinada e 110 milhões de brasileiros estão na idade laboral, que tem de 16 a 60 anos. O que é que nós temos que dizer a esse quase 70 milhões de brasileiros e brasileiras? Essas pessoas certamente precisam ser representadas aqui. Então, o trabalhador que tem carteira assinada, fique tranquilo, porque os seus direitos estão preservados no artigo 7º da Constituição.
Trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho, fiquem tranquilos, porque a lei vai permitir a formalização de muitos desses que estão fora dessa situação. A leitura do parecer feita pelo deputado Rogério Marinho serviu para dar conhecimento aos demais integrantes da comissão sobre o conteúdo do relatório. A apresentação oficial do projeto será realizada na próxima terça-feira, quando então começa a análise do texto pelos parlamentares. Antes mesmo disso, o deputado José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia, já manifestou apoio à medida. E esse trabalho representa um novo marco nas relações trabalhistas do Brasil. Relações essas que estão doentes. Que um país que tem, em média, mais de 4 milhões de ação trabalhista em andamento, mostra que é um país cujas relações trabalhistas estão em crise, prejudicando os trabalhadores, prejudicando a geração de empregos e inibindo investimento. Como a proposta de reforma das relações trabalhistas tramita em caráter conclusivo, se ela for aprovada na comissão especial, sem que haja recurso para o plenário, já segue para ser votada diretamente no Senado. Depois disso, passa pela sanção presidencial. Reportagem João Paulo Machado. E ainda complementando esta informação, a versão final da reforma trabalhista prevê que trabalhadores possam também ter suas férias divididas em até 3 períodos. Nenhum desses parcelamentos poderá ser inferior a 5 dias corridos e um desses períodos deverá ser superior a 14 dias corridos. O empresário Marcelo Odebrecht, ex-presidente da Odebrecht, detido desde junho de 2015 por sua vinculação com os escândalos de corrupção investigados pela Operação Lava Jato, disse ter repassado 3 milhões de dólares para a campanha presidencial de Ollanta Humala, no Peru. Segundo sua delação premiada, o executivo admitiu que, a pedido do então ministro brasileiro da Fazenda, Antônio Palocci, entregou, via setor de operações estruturadas, 3 milhões de dólares ao candidato à presidência do Peru, Ollanta Humala, para a campanha presidencial de 2010. A esposa do ex-presidente, Nadine Heredia, negou a declaração. O opositor equatoriano Guilherme Lasso, derrotado em 2 de abril nas urnas, apresentou ao Conselho Nacional Eleitoral um recurso de objeção, no qual reivindica a recontagem de 100% dos votos. Lasso foi derrotado pelo candidato governista Lenin Moreno no segundo turno eleitoral por 51,15% a 48,85%. O presidente libanês Michel Aoun anunciou nesta quarta-feira a suspensão das sessões do parlamento durante um mês para impedir que a Câmara se reúna para prolongar seu mandato pela 3ª vez em menos de 4 anos. Michel não quer mais continuar no poder. A primeira juíza muçulmana a ser nomeada nos Estados Unidos foi encontrada morta no Rio Hudson, em Nova York, nesta quarta-feira, informa a imprensa norte-americana. Sheila Abdul Salam, de 65 anos, foi achada no Rio, perto da rua 132, e informou à polícia que não encontrou sinais de lesões aparentes e ainda investiga o caso. Malala Yousafzai, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, se tornou nesta quarta-feira a 6ª pessoa a receber a cidadania honorária canadense, pedindo ao país que defenda a educação das meninas em todo o mundo. A ativista paquistanesa foi recebida pelo primeiro-ministro Justin Trudeau. Aos 19 anos, Malala é a pessoa mais jovem a discursar para membros do parlamento e senadores canadenses em uma sessão conjunta. Ela também é a mais jovem a receber a cidadania honorária do Canadá, um privilégio concedido anteriormente a 5 personalidades, entre eles Nelson Mandela e ao Dalai Lama. Jornalistas estrangeiros em visita à Coreia do Norte foram instruídos a se preparar para um evento grande e importante nesta quinta-feira. As autoridades não deram detalhes sobre a natureza do evento nem de onde ele irá acontecer. De acordo com o site NHK News, os jornalistas receberam a orientação de não levarem isqueiros, telefones celulares ou laptops. Segundo a agência Reuters, não há indício de que seja algo diretamente ligado às tensões regionais geradas pelo programa nuclear da Coreia do Norte. No passado, anúncios semelhantes disseram respeito a acontecimentos relativamente menores. Réu em 5 processos referentes à Lava Jato e seus desdobramentos, o ex-presidente Lula é alvo de outros 6 pedidos de investigação criminal enviados pelo ministro Edson Fachin, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, para a Justiça Federal de primeira instância. Lula, segundo delatores, se comprometeu a melhorar as relações entre a empreiteira e a presidente Dilma Rousseff em troca de apoio da Odebrecht a projeto do filho caçula Luiz Cláudio Lula da Silva. O ex-presidente, conforme relatos, também tinha conhecimento do pagamento de uma mesada ao irmão mais velho José Ferreira da Silva,
o Frei Chico. E o terremoto em Brasília continua. As ligações entre a construtora Odebrecht e o mundo político brasileiro agora são detalhadas pelos vídeos com depoimento de executivos e ex-executivos da empresa divulgados pelo Supremo Tribunal Federal. São eles que deram origem à lista de faquinha, abertura de inquéritos sobre 98 pessoas. O juiz federal Sérgio Moro derrubou o sigilo de interrogatório de uma ação sobre o ex-ministro Antônio Palocci. Um deles, Marcelo Odebrecht, afirmou que destinou milhões para o amigo, codinome do ex-presidente Lula. Primeiro ele cita o depósito de 35 milhões, depois fala em 40 milhões. A conta diz ainda em seu depoimento que a construtora disponibilizou um total de 150 milhões para as campanhas presidenciais de Dilma Rousseff em 2010 e em 2014. Os crimes que serão investigados nos 76 inquéritos da lista do ministro Fachin envolvem pagamentos a políticos que chegam a 451,49 milhões de reais. Desse total, os delatores da Odebrecht dizem ter repassado 224,6 milhões por obras e contratos nos governos federal, estaduais e municipais e 170 milhões de reais por medidas provisórias, emendas parlamentares e resoluções legislativas que atendiam aos interesses da empreiteira. As edições impressas locais estampam hoje em matérias de capa o Agora. Em atentado, o homem morre com 6 tiros no São Francisco. Jornal do Comércio. Indústria cobra menos impostos. A Crítica. Golpe na praça, mulheres presas por vender casas alheias. O Em Tempo. Motoristas poderão pagar multas em até em blitz. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J.P. Machado, José Alberto Zegdeg, Valdino Castro e Gerson Guerra. A operação de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. A Difusora do Amazonas, mantendo a tradição da Semana Santa, estará apresentando a radionovela O Sermão da Montanha, o Resgate de Sangue, nesta sexta, dia 14, a partir das 17 horas. Você é o nosso convidado. Ele pelos campos caminhou,